Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Primeira parte. Questão: por que ouço grilos durante os protocolos de elevação da vibração? Bem-amado, nos mundos unificados, tudo é vibração e tudo é som. Não em meio à linguagem, mas em meio ao verbo. Em meio aos espaços unificados, tudo é vibração. Esta vibração podendo ter, como eu disse, forma, cor e sonoridade. Dessa maneira, então, elevando, como você diz, a vibração, você atinge espaços onde o som se manifesta. Ele é primeiramente distante, ele se aproxima em seguida, para, depois, percorrer uma gama que não é a gama que vocês conhecem, mas que irá conduzi-los a experimentar e a viver uma samadhi. Questão: os tremores podem fazer parte da vibração? Bem-amado, o que é que treme? Por vezes, o corpo inteiro. Bem-amado, o encontro existente em meio à vibração da luz vibral, então, em meio ao supramental, que vem ao encontro da sua própria energia, chamada de energia vital ou energia etérea, pode, efetivamente, desencadear uma sensação de tremores enquanto o metabolismo não ocorrer ou, se preferir, a alquimia entre a energia etérea e a energia supramental. Isso corresponde a uma percepção de uma vibração corporal correspondente à integração, em meio às suas estruturas, de partículas adamantinas da luz vibral. Questão: ao que correspondem as dores na ponta do externo? Isto corresponde ao que é chamado de nascimento do embrião crístico. Isto se manifesta, efetivamente, contrariamente ao que existe no samadhi, por dores por vezes extremamente violentas, na ponta do externo, oitavo corpo. Como se algo fosse plantado naquele lugar. Isso foi chamado de porta estreita, ontem, pelo mestre Felipe de Lyon e corresponde à passagem do ego ao coração. É uma etapa indispensável que vocês vivem, atualmente, sobre esta terra, seja qual for o trabalho realizado ou efetuado em meio à sua viagem de regresso ao estado de ser. Há, de fato, a necessidade de passar de novo por esta porta, várias vezes, a fim de se despojarem do que o que não é da luz. Isso pode se refletir, efetivamente, por queimações no estômago, por dores extremamente fortes, neste ponto específico. Deste modo, então, do mesmo modo que a Terra prepara o seu nascimento, o seu parto, vocês mesmos preparam o seu nascimento em meio aos mundos unificados. Questão: qual é a origem da luz vibral? É uma consciência, uma inteligência. A luz, em si, em meio aos mundos unificados, é inteligência. Ela é inteligência na medida em que ela segue o espírito, no que ela deseja e no que deseja o espírito, de acordo com as leis da graça e as leis da unidade. Assim, então, a luz vibral é inteligência. O que não é o caso da luz falsificada existente no seu mundo, que se propaga, seja em meio à teoria ondulatória ou corpuscular, segundo uma linha reta ou segundo uma onda. O que absolutamente não é o caso em meio à luz vibral, que não é constituída de fótons. Poder-se-ia dizer que, em meio à luz vibral, a partícula adamantina, de forma hexagonal, ou luz vibral, é composta de 144.000 fótons. Há então uma consciência e uma inteligência em meio à luz vibral. A inteligência da luz vibral sendo então o seguir a graça e o espírito em meio às suas diferentes manifestações multidimensionais. Questão: a inteligência que se manifesta na luz vibral é a inteligência da fonte? Bem-amado, isto é totalmente passível de sobreposição. Questão: os 144.000 eleitos mencionados na Bíblia seriam a soma das pétalas dos chakras? Bem-amado, os 144.000, citados na Bíblia, são uma linguagem codificada. Isto não corresponde a um número de pessoas, mas a uma vibração específica. Eu os lembro de que 144.000 é 12 vezes 12, na potência 1000, correspondendo, aqui, no nível de referência das esferas chamadas, em meio à cabala, de briáticas, remetendo-os ao mundo das emanações. 12 vezes 12. Remetendo também à organização e à arquitetura da luz, tal como acabo de descrevê-la. Eu especifico que não se trata de 144.000 pessoas, mas sim de uma linguagem codificada.
O número nada tem a ver com uma realidade de conta aritmética. Assim como eu disse, no nível dos mundos unificados tudo é número, forma, vibração, cor e som. O número corresponde a uma qualidade vibratória. Assim, em meio ao que vocês chamam de números, no sentido árabe, o número 1, o número 2, corresponde, eles também, a uma vibração que está diretamente relacionada com os Ayot HaKodesh. Eu os lembro de que cada número corresponde a uma vibração. Não é a vibração, tal como vocês podem contar, na aritmética, como eu dizia, mas, bem mais, uma emanação da própria fonte. Em meio aos superuniversos existentes na 2/4 dimensão, eu falei, várias vezes, do que é chamado de civilização dos triângulos. Dessa maneira, então, as partículas elementares de luz, em meio aos mundos unificados, são então as partículas adamantinas ou a luz do ultravioleta, sob forma hexagonal, contendo, em cada uma delas, 144.000 fótons. Em um nível superior hierárquico de organização, esses 144.000 são multiplicados por eles mesmos, dentro de uma mesma molécula, se pudermos dizer, de luz, organizando e constituem do que é chamado de triângulo. Assim, a pirâmide, símbolo onipresente, mesmo em sua dimensão, e que foi desviado do seu sentido original pelos Illuminati, é um símbolo vindo dos mundos unificados, cuja porta situa-se no nível de Orion, especialmente, de Mintaka. Questão: a civilização dos triângulos compreende triângulos equiláteros ou diferentes? Bem-amado, porque você quer fixar, em uma forma triangular específica, a civilização dos triângulos. Entenda que não existe estrutura fixa em meio aos mundos unificados. A forma que é observável, a forma que é irradiada, quanto à sua cor, o seu som e a sua própria forma, depende da consciência e da orientação da consciência, em meio a esta forma, em meio a esta vibração, em meio a esta cor e a este som. Não pode existir forma estrutural fixa. Assim, um triângulo pode evoluir em uma gama muito ampla de formas, de vibrações e também de cores. Questão: existem outras civilizações representadas por formas geométricas? Bem-amado, não podemos mais falar, além de civilizações, mas de entidades de supraconsciência. Assim é a fonte, assim é Metatron, e assim são os quatro viventes, ou querubim ou Ayot HaKodesh, existentes sob a forma de rodas nas rodas. Mas não se trata, propriamente falando, de civilizações. Falando de civilizações dos triângulos, isso significa que há uma infinidade de triângulos existentes nos multiversos. O que não é o caso para a fonte, certamente, nem para Metatron, nem para os Ayot HaKodesh. Questão: qual é esta luz que circula por vezes entre a minha mão e o meu coração? Não há necessidade, ainda uma vez, de querer interpretar e de fazer corresponder o que vocês vivem. O mais importante é vivê-lo e não compreendi-lo. Porque o que quer compreendi-lo é o cérebro e, portanto, a personalidade. O mais importante é vivê-lo, com consciência. A explicação não tem qualquer sentido, ainda mais que ela lhe será revelada quando vocês passarem no seu corpo de estado de ser, na totalidade. Não perca tempo tentando compreender ou assimilar o que acontece, mas contente-se em vivê-lo, a fim de amplificar o que você vive. O objetivo está neste nível. Questão: poderia desenvolver sobre as virtudes das estrelas de Maria? Bem-amado, não me cabe fazer o trabalho de Maria. Metatron e Maria, pessoalmente, irão revelar isso a vocês dentro de poucos dias. O que eu posso dizer é que existem, no nível das 12 estrelas de Maria, 12 pontos de consciência, em relação, obviamente, com o seu cérebro e com zonas inativas, até agora, em meio à humanidade, devido à falsificação da luz. A revelação dos 3 últimos pontos de consciência existentes na coroa radiante da cabeça e nos 12 pontos de consciência de Maria, vai permitir empregar, em meio às suas estruturas, uma série de virtudes, no sentido espiritual, permitindo-lhes fusionar literalmente com a sua Merkaba e aceder ao seu estado de ser. Neste mundo, a associação dessas virtudes, 2 a 2 ou 4 a 4, permite-lhes manifestar uma série de potenciais espirituais, até agora inteiramente adormecidos.
Mas o momento disso não chegou. Do mesmo modo que alguns de vocês viveram a ativação das novas lâmpadas, o emprego dessas novas lâmpadas e a aplicação dessas novas lâmpadas. De fato, um chakra não está aí para fazer, como vocês dizem, bonito. Um chakra não está aí unicamente para vibrar. Mas, na etapa em que vocês estão, o mais importante é justamente levar a sua consciência na vibração, sejam quais forem as explicações ou a compreensão. Porque não há nem explicação, nem compreensão. Apenas através da experiência da própria vibração é que vocês penetram nos arcanos secretos do emprego dessas novas funções. Questão: nos mundos unificados, há uma polaridade masculina e feminina. Bem amada, os arcanjos são de essência masculina. Alguns anjos são de essência feminina. Parece-me que em meio aos 24 anciões, não existem mulheres. Do mesmo modo, parece-me que em meio às 12 estrelas de Maria não existem o que vocês chamam de estruturas masculinas. Não há, no entanto, separação, em um mundo unificado. Assim que vocês tiverem realizado, em vocês, a androgenia primordial, pela ignição da 12ª lâmpada e do emprego desta 12ª lâmpada, vocês se fundem com as suas polaridades que estavam separadas. Mas, em meio aos mundos unificados, não há separação, mas esta polaridade, de natureza masculina ou feminina, reflete, de algum modo, o sentido e a função da sua própria consciência. Assim, as entidades femininas são, de maneira geral, criadoras, ao passo que as entidades ditas masculinas são suportes da criação, mas não têm as mesmas funções de quem é de natureza feminina. Não há polaridade, no sentido em que você faz a sua pergunta, referente a homem/mulher ou de quaisquer relações existentes, outras do que aquelas ligadas à graça. Uma série de funções que são habituais, nos mundos de carbono isolados, dissociados como o seu, não existe simplesmente no nível dos mundos unificados. Eu me explico. Se vocês tomarem, por exemplo, os anjos do Senhor ou os anjos de Vega de Lira, intervindo e devendo intervir na sua dimensão, eles não apresentam sistema digestivo nem órgão da fala, já que eles são telepatas. Não há, tampouco, necessidade de ter qualquer órgão sexual, mesmo se a polaridade masculina ou feminina sempre existir. Deste modo, então, uma série de funções é criada em meio à obrigação de respeitar uma série de leis existentes nos mundos de carbono. Mas, nos mundos unificados, estas funções sequer têm mais qualquer sentido. Convém também notar que o que vocês chamam, em meio a esta dimensão, de prazer sexual, é uma limitação extrema do que pode existir na relação entre dois seres, sejam eles quais forem, nos mundos unificados. Assim, eu posso dizer, sem qualquer trocadilho que, quando vocês encontram um arcanjo, vocês têm uma relação que está bem além da relação sexual e cujo efeito, no nível dos sentidos que vocês têm chamado de prazer ou de orgasmo, é amplamente superior ao que pode existir no que vocês poderiam chamar de relação sexual bem-sucedida. Nos mundos unificados da terceira dimensão, e mesmo da quinta dimensão, alguns povos ou algumas linhagens espirituais, digamos, tomaram por hábito conservar rituais muito importantes que os remetem ao seu elemento de origem. Assim, por exemplo, os mundos da intraterra conservaram regras que vocês chamariam de refeição simbólica, onde, efetivamente, algo é absorvido, mas unicamente para rememorar e para entrar em vibração em meio ao que vocês chamariam de festa. Mas nada mais de obrigatório, naquele nível. Do mesmo modo que vocês respiram, no ar, nos mundos unificados, vocês irão respirar no éter, mas as funções respiratórias não necessitam da presença de pulmões, tais como vocês os chamam na sua dimensão. Questão: há nascimentos nas dimensões unificadas. Em meio aos mundos unificados, além da terceira dimensão, não existe o processo, tal como denominam, de nascimento. É nesse sentido que insistimos para lhes dizer que as leis que vocês denominaram familiares simplesmente não existem no mundo livre. A única família que lhes convém está ligada à atração vibratória das suas linhagens espirituais e da sua origem estelar. Questão: as crianças que se encarnam hoje têm uma missão especial?
Bem-amada, a maior parte das almas que se encarnam vem principalmente para assistir ao final desta dimensão, que é um acontecimento, eu a lembro, único na história dos universos. Além disso, é preciso saírem da visão egotista de missão. Pois cada ser, aqui embaixo, foi preso na matriz, voluntariamente ou não, e, em última análise, cada ser tem a mesma missão, que é a de sair da ilusão. Não há ser mais elevado do que outro. Há origens dimensionais mais elevadas ou diferentes. Mas querer atribuir, a tal categoria de almas, uma missão mais importante do que outra alma, é uma heresia e uma visão fragmentada. Questão: os 4 Oyotaku Kodeshi são os mesmos para todas as galáxias? Sim. Na totalidade. Questão: poderia falar dos seres que se encarnam, vindo de dimensões mais elevadas do que aquela dos arcanjos? Há simplesmente, entre vocês, seres que vêm da civilização dos triângulos. Será, no entanto, que eles têm uma função de sair da matriz mais importante do que qualquer um de vocês? Absolutamente não. É uma visão, ainda uma vez, fragmentada, que quer fazê-los crer que um anjo que se encarnasse, o faria na pele de um salvador ou de um guia espiritual. A única missão de cada alma, atualmente, é sair da matriz. E o melhor modo de ajudar e de servir, no nível da saída desta matriz, é irradiar a luz. E nada mais. E certamente não por ensinamentos. E certamente não querendo criar novas correntes religiosas ou espirituais, o que não teria qualquer sentido em vista do que está chegando a este mundo. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Aos 3 Dimensões? 5 de agosto de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.